Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o canal Coisas de TV que lembrou que existe Dona de Mim, né? Porque a gente deu uma esquecida da novela por umas É semanas aí, né? muita coisa acontecendo, muitas novelas pra assistir, né? Não dá pra ver todas. Até dá, mas né? E tava meio parado, né? Pra falar bem a verdade, eu não tava assistindo porque tava meio parado. Teve uma época que eu até Não- botava lá enquanto tava lavando uma louça, mas tipo, ai, nada acontecendo, né? É uma novela que você assiste, você nem acha ruim, mas não tinha um negócio que te fazia voltar no dia seguinte pra assistir, que é a coisa importante da novela, né? Tanto é que a audiência deu uma patinada, né? Agora que tá voltando, mas tinha dado uma patinada boa. Chegando 19, 20, começou lá no alto, né? Foi pra tipo 19, 20, agora que voltou pros 23, 22, já chegando perto de Vale Tudo de novo. Vale Tudo vai começar a não ter pai. E a Rosane Svartman, a autora da novela, decidiu matar o Abel, o personagem do Tony Ramos. Muitas pessoas ficaram muito tristes porque gostam muito do Tony Ramos, mas confesso que é um personagem que eu também nem gostava, nem me importava tanto assim. Mas no vídeo de hoje a gente vai comentar os desdobramentos da morte do Abel, como foi a cena da morte do Abel, inclusive, e tudo isso a gente vai fazer quando? Depois da vinheta. O Abel, para você que não acompanha a novela, ele é o pai da menina Sofia. E aí ele é o patriarca daquele grande império da lingerie que é a Boaz. Uhum. Nisso, a Léo, que é a protagonista, a personagem da Clara Monet, começa a trabalhar na mansão dele para cuidar da filha. E aí a gente vai acompanhando várias pequenas histórias, elas de trelelê com os filhos do Abel, umas tretas com a madrasta da Sofia, né? A Filipa, a personagem da Cláudia Abreu. E aí a gente também vai acompanhando um monte de coisa do Jax, o grande vilão da novela, feito pelo Marcelo Novaes, querendo pegar a Boaz pra ele. E aí essa parte estava um pouco repetitiva, né? Porque toda hora o cara falava, o Boaz vai ser minha. Ele era um doutor abobrinha da novela, né? Ai, aquele negócio lá de juntos os dois, e aí eles vão tirar a Boaz do Abel, eles vão tirar a Boaz do Abel, eles vão tirar a Boaz. Nossa, toda vez que eu ligava naquela novela tinha uma cena dos dois confabulando quando eles vão tirar a Boaz do Abel. Tipo, eu ficava, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos mudar esse disco. E aí ficou pior depois com a entrada do Armando Babaioff, eu achei. Que depois que entra o Você Wanderson, achou? eu não gosto daquele personagem, não. Eu não achei. Eu acho um personagem interessante. Eu acho, inclusive, que o Babayoff tá roubando a cena mais uma vez, num papel mais de vilania. Porque ele já tinha feito isso em Bom Sucesso e agora tá de novo, porque ele interpreta o pai biológico da Sofia. E tem a relação meio conturbada dele. Eu acho que é um papel mais complexo. Eu gosto. Pelo menos comparado ao Jax, que é apenas um poço, que todas as ambições dele é tomar a Boaz do Abel, eu já acho um pouquinho melhor. Não, eu acho que a pior parte foi quando fez uma coisa super malhação, que foi quando ele começou a, a influenciar o personagem do Rafael Witt. Aí, tipo, ficou uma coisa meio, tipo, quando o mocinho começa a andar com os vilões na malhação, aí o Rafael Witt começa a se portar igual o tio, e não sei o quê, você não me deu o direito de conhecer o meu tio, e ele era muito legal. Eu fiquei, gente, pelo amor, né? Olha os círculos que a gente tá virando nessa novela, porque tem 220 capítulos. E ainda tem o fato do Rafa Witt não ser também aquele grande ator, aquele ator O super Rafa de Witt sutilezas. O Rafa Witt é um personagem que me incomoda, inclusive, na novela. Eu acho que, assim, dos filhos do Abel, da história toda, eu acho, sabe, assim, eu torço muito pouco por ele para que alguma coisa dê certo na vida dele. Mas aí rolou a morte do Abel. E acho que a gente pode comentar um pouco da cena, que eu tenho que falar que parabéns, Globo, vocês fizeram uma cena muito legal. Porque normalmente a gente tava Sim, vendo umas cenas de acidente que não mostrava carro batendo, não tipo, mostrava a equipe de cenografia chacoalhando ramos lá para simular que eles estavam no meio de uma floresta. Enfim, aí gastaram dinheiro. Porque a cena sabota um carro do Abel, aí tá lá dirigindo, não consegue frear, aí, sei lá, você poderia simplesmente tirar o pé do acelerador, esperar cair, enfim. Mas isso aqui é uma novela, temos que continuar acelerando como se fosse no velocidade máxima da Sandra Bullock, né? E aí ele tá lá, aí ele passa pelo túnel, vai raspando lá o negócio, de repente o carro dá uma mexida e para.
E aí quando o Abel tá lá, ai meu Deus, você está bem, não sei o quê, vem lá e bate um veículo grande no carro. Sim. E aí é uma cena bonita, porque começa em câmera lenta, os cacos de vídeo passando por tudo, e aí de repente a gente vê em computação gráfica o carro sendo arremessado no penhasco, caindo na água. Achei muito, embora claramente computação gráfica, que a Globo não ia gastar um carro inteiro pra fazer esse negócio, sim, mas ficou muito bonita. Parabéns, equipe de edição da Globo. Não, achei super bem feita. Achei interessante aquela parte que ele vai tentando frear, segurando ali no meio-fio do túnel, né? Tipo, porque sim, o carro estava em alta velocidade, ele estava numa via rápida, não tinha. Se ele parasse o carro, alguém ia bater nele já na hora, então, tipo, não tinha o que fazer. Aí ele vai tentar frear com a força do atrito, né? Da resistência, do Isso. atrito com a parede, que eu achei interessante a ideia. E aí ele consegue parar, mas aí chega um ônibus, né? Um ônibus e manda ele lá para baixo. E antes da batida do ônibus, a gente tem um flashback do personagem, mostrando a relação dele com todos os outros personagens. Sim. E aí depois o flashback dá uma acelerada, que é justamente quando o ônibus acelera e bate nele acidentalmente. É bem bonito. É bonito também depois da cena que tem, porque o corpo dele meio que não foi encontrado, né? Porque cai o carro e aí eles encontram o carro e eles não tinham encontrado o corpo ainda. Então tava uma coisa meio... E aí nesse momento, ali onde você fica meio sem ver ainda, isso é óbvio que a gente sabe que ele morreu, mas assim, os personagens não sabiam, né? Aí aparece... os personagens vêm em novela também, ele sabe se não tem corpo, não morreu. A gente tem essa regra, né? Aí tem a mãe dele, né, que sonha com ele, tem aquela cena, né, dele falando várias coisas. É super bonita a cena também. Então achei um jeito bem legal de lidar com a coisa toda, assim. Sim. E aí no capítulo que passou recentemente, pelo menos da gravação desse vídeo, eles receberam a notícia da polícia que realmente foi encontrado o corpo, e aí todo mundo desabe, essas coisas. E aí nisso, a gente vai ter o gancho para a nova fase da novela, né? Porque tava meio parada, agora a morte do Abel realmente abala todas as estruturas. Porque o que acontece com a retirada do Abel dessa equação? Eu tava lendo aí o que já saiu, né? Uma das coisas que acontece é que depois que o Abel morre, descobrem que a Boaz não era esse grande império maravilhoso da lingerie e que, na verdade, ele deixou bastante dívida. Essa empresa de lingerie tinha um fio lá enfiado bem no rego, né? É uma complicação, e aí a mãe do Abel, inclusive, vai falar, será que a gente vai ter que penhorar a nossa casa e tal? Então, eles vão perceber que dinheiro não é, né, a grandes coisas ali que ficou. Tipo, todo mundo querendo herdar a Boaz, achando que ia ficar ricaço, e não, parece que vão herdar uma empresa com dívidas, então... Sim, talvez fosse melhor herdar um quiosque, né, do que do... talvez não fosse grande coisa herdar essa Boaz também. E, além disso, a gente vai ter a questão da Sofia, né? Porque, assim, a Sofia, ela era filha do Abel. Então, no momento que o Abel morre, ela fica sem responsável legal. Ele ficaria entre o Wanderson e a Léo, né? Ou os irmãos, né? Mas aí é aquela coisa, né? Os irmãos parece que também... nunca foram exatamente muito simpáticos a criar a Sofia, né? Eles gostam da menina, mas assim... Aqui a gente tá falando que o que aconteceu na novela, porque eu vejo muita gente que entende um pouco mais de leis falando que isso é completamente inverossímil. Aí eu não sou capaz de opinar, então aí eu vou deixar, se algum advogado estiver aí nos comentários e quiser detalhar se é realmente coerente a Léo ter uma chance de adotar a Sofia... Então aí você comenta e explica pra gente que a gente vai adorar saber. Mas a gente tá só seguindo o roteiro da novela aqui. Então a Léo vai pegar a Sofia. Vai, porque assim, eles vão tentar criar ela, mas ela fica naquele ambiente meio caótico, né? Porque não tem um responsável. Enfim, são dois jovens, né? Tentando criar uma menina. Eles nunca tiveram esse tipo de responsabilidade. 2 solteirões e um bebê. Fica o Two and a Half Men lá, né? Exatamente. Aí acho que a Globo também pensou, não, já tá bom, a gente já teve esse núcleo em Vale Tudo, não vai precisar ter esse núcleo em Dona de Mim. Bom, enfim, pobre de quem não consegue voar, durante a audiência eles tentam convencer a juíza de que não tem que ficar com a família, não sei o quê, mas ela tem um vínculo afetivo muito forte com a Léo, né, a Sofia. Então a Sofia também tende a querer ficar com a Léo, e aí ela vai ficar com a Léo.
E aí é isso, a Léo vai. Só que assim, ela não vai ficar mais morando na mansão, porque a guarda da Sofia fica com a Léo, então ela vai morar lá no bairro da Léo, com a condição que a Léo pode dar pra ela, né? Como diria o Vanderlei Luxemburgo, acabou o dinheiro. Não foi ele que falou isso? Quem foi que falou? Eu acho que Eu não foi ele sei. que falou isso. Enfim, olha uma referência de futebol da minha parte, olha que inesperado. Aí vai acontecer isso. E aí vai ter um lance, pelo que eu li na Carla Bittencourt, até dela querer colocar a Léo na faculdade é ótimo, né? Já tô botando a menina, botar a Sofia. Ela vai saltar, vai pular o ensino médio. Já vai pular o ensino médio e tal. Ela vai botar a Sofia numa escola estadual, e aí vai ter uma briga com o Samuel, tal, que não vai querer, parará, aí ele vai falar, não, acho que vai ser bom pra ela ter uma noção de realidade. Então a gente vai ver essa menina, né, morando com a Léo e conhecendo uma outra realidade, tendo que virar amiga, acho que do filho da Cami, porque não vai ter jeito, ela vai ficar tendo que ficar no meio daquela chatice, tendo que ir pra igreja, que eu acho que vai ser isso que a menina vai fazer. Mas enfim, aí de fato, eu acho que a gente vai ter a Léo protagonista, porque assim, a Sofia, que era a criança mais importante da novela, ela vai para o núcleo da Léo. Então já não é mais a Léo dentro da casa da galera da Boaz, é sim a Sofia lá no núcleo da Léo. Então eu acho que aí sim agora a gente vai poder ouvir as pessoas pararem um pouco de reclamar que fizeram uma novela com a Clara Monet como protagonista e ela não aparece, não sei o que teve muitas dessas críticas. Mas se for falar em crítica, a gente já chega a algumas coisas meio controversas. Que ao mesmo tempo que eu ouvi a gente falando, a Léo quase não tem peso, não tem importância tanto nessa trama, e agora vai ter, tem gente falando, meu Deus, a Léo é uma péssima protagonista, porque ela tem comportamentos dúbios e etc. O pessoal às vezes também não sabe muito bem o que quer. Às vezes rola um pouco de implicância com essa novela, como por exemplo nas discussões. Eu sei que é um meme, mas tem um negócio de, ai meu Deus, essa novela é muito pesada. Essa novela tem muitos crimes. Essa novela não é leve como novela das 7. Quando a gente sabe que existem novelas que às vezes vão por outro caminho. Agora mesmo tá passando Vale a Pena Ver de Novo a Viagem, que era uma novela das 7. E aquilo lá não é uma novela tipo, leve, humor, essas coisas. Tirando o fato, sei lá, os efeitos muito feios do Alexandre, ou ele fazendo chifrinho no personagem, não tem graça aquilo. Tipo, não é. Quer dizer, eu falando isso, a gente fez aquele vídeo lá do pessoal que assistia A Viagem, o pessoal tudo rindo dos desdobramentos, né? Mas não é uma novela humor. Enfim, é um horário que permite uns outros tipos de história também. O importante é ser uma história boa. Então, eu acho que, sei lá, as pessoas às vezes pegam um pouco no pé da trama. Mas também eu tô defendendo um negócio que eu não tava gostando tanto assim até outro dia, né? Agora eu tô sentindo que tá uma melhorada. Mas que bom que agora tá com mais história. E para quem faz parte do Plano Maneco, no nosso clube de membros, teve conteúdo novo lançado, em que a gente falou sobre Antônio Calmon. Pois é, a gente saiu uma entrevista dele, né? Na telinha, e aí a gente deu aquela reagida. Vocês amam ver react de entrevista? Então lá no clube de membros tem esse tem cortes, a gente fez nosso react, falou que se a gente concordava ou não com o que o Divo disse, né, que Vamp todo mundo gosta, realmente foi um sucesso, parará. Mas de resto, gente, vamos olhar. Então se você quiser só dar uma olhada lá, aqui embaixo tem todas as informações para você participar do Plano Maneco, e tem outras várias vantagens, então vale super a pena. Eu acho que a Leone em si nunca me incomodou, não. Tipo, eu nunca tive, nossa, protagonista teve o rolê da carta, né? Lembra? Isso daí eu sempre achei, tipo, gente, vamos procurar problema de verdade, sabe? Isso daí nunca achei. O que me irritava na novela é que às vezes eu acho que a história tava andando em círculo um pouco, sim. Aquele lance, né? Muita vilania, 2 vilões ali, o negócio, chato. E outra, eu acho que também tinham colocado muito a Léo. Isso sim, aí eu concordo um pouco. Pra ficar, tipo, triângulo amoroso, com quem que será que ela vai ficar? Uma coisa meio malhação, que eu acho que não tinha muita graça também. Mas agora eu acho que as coisas já estão mais também estabelecidas. Ela vai ficar com Samuel, claramente
é o mocinho que as pessoas torcem mais para que ela fique. Então, agora ela já vai ter outros desdobramentos, que vai ser cuidar da menina, provavelmente ela vai começar a ter briga com o Samuel por cuidar da menina. Então, aí, né, e aí ela tem questões amorosas, mas ela tem outras questões também envolvidas, né? Então, acho que pode ser legal isso, assim. Porque o Marlon, gente, acho que, pelo amor, acho que já foi, né? Esse trem já passou. Pois é, né? Até porque tá pegando a amiga dela, acho que fica até esquisito. Então conseguiram resolver o triângulo, o quadrilátero amoroso, né? E também o Davi não considero que ele tem tantas chances assim. Mas eu acho que ele deve voltar eventualmente ali. Eu acho que, né, vai ter umas coisinhas assim, mas eu gosto. Também agora eu tô curiosa pro que vai acontecer com a Felipa, né? Porque era uma personagem muito mal resolvida ali. Muito chata. Com ela mesma. E aí eu acho que agora com a morte do Abel ela vai ter que se resolver, né? Assim, tipo, a gente vai ter que entender se ela tem questões mesmo, se ela vai ter um diagnóstico, como é que vai ser essa coisa, né? Assim, dela lidando com isso, sozinha, né? Sem poder. Que o Abel ia lá e apagava o fogo dela sempre, né? Assim, tipo, toda vez que ela arrumava uma confusão, lá tava ele lá atrás. Agora não, ela vai ter que lidar com isso, com a filha, vai ficar ela e a filha. Então acho que vai ser interessante também. Então é interessante, é uma boa novela. É legal em novela quando uma morte realmente movimenta a trama. Igual a morte do marido da Sol em Vai na Fé, que também movimentou a trama e fez com que a chata da Jennifer caísse naquela trama de tentar procurar quem é o pai dela. São mortes necessárias para a história avançar. Por melhor que seja o Tony Ramos, etc., é um personagem que a retirada dele acrescenta tramas. Então, estou vendo com mais bons olhos o que está acontecendo com Dona de Mim. E é bom lembrar que, assim, Dona de Mim, muita gente achou que isso tinha acontecido porque a audiência estava ruim, aí fizeram essa virada e tal. E aí o Tony Ramos, acho que deu entrevista esses dias atrás aí pro Globo, e falou que, na verdade, realmente ele entrou na novela já sabendo que ele ia morrer muito antes do fim. Diz que, inclusive, a Rosane Svartman e o Alan Fitterman foram falar com ele e falaram: seu Tony, novela, isso, a gente quer chamar você, mas tem um problema. Você não vai ficar nem, sei lá, não vai ficar nem 6 meses. Você não vai ficar até o fim. E eu acho que deve ser difícil você falar pro Tony Ramos que você vai botar ele na novela pra ele morrer, né? E aí Nossa, diz que ele... O problema, eu veria isso como um presente, né? Nossa, eu vou entrar na novela e vou sair antes. Nossa, que delícia. Aí diz que ele falou assim: não, gente, que isso faz sentido, eu sou ator, não tem problema com isso de morrer antes do final. Seu Tony também é... E aí ele fez isso, que ele foi fazer o Abel e já sabendo, todo mundo já sabia, só que eles não queriam que isso vazasse, né? Tipo, seria um saco também, né? Se o Abel entrasse na novela do começo e todo mundo já soubesse que ele ia morrer, porque eu acho que ia perder. Acho que talvez as pessoas nem se apegassem tanto a ele, porque ele foi um personagem bastante querido. Sempre quando você sabe que a pessoa vai morrer, fica uma coisa mais assim. Achei legal também eles conseguirem ter mantido o sigilo da história. Sei lá, eu acho que talvez a Rosane tenha sido esperta. Ela fez 2 fases de novela sem falar pra gente que a gente teria 2 fases de novela, e sem também fazer aquela coisa que é arriscada, que é você botar a novela para acontecer em 2 fases de tempo, né? Porque às vezes você tem que mudar elenco, tem que mudar... Eu acho que pode dar problema. Então temos 2 fases de Dona de Mim. A fase em Sofia na escola paga e Sofia na escola pública. Vamos ver como é que vai ser em cada uma delas. Mas a gente vai continuar acompanhando aqui no canal e trazendo para vocês... Mas a história da escola pública é muito Rosane Svartman, né? Ela não consegue sair da malhação em alguns momentos. Você não consegue tirar da malhação dela, né? Não consegue, porque isso da escola pública é muito, tipo assim... E a Jennifer também, né? Teve as questões dela também na universidade e tal. Aquela universidade de Vai da Fera muito colégio múltipla escolha. Aí lembra quando eles fizeram lá, acamparam no negócio pra fazer uma manifestação e tudo mais? É muito... Então, isso é muito querido a ela. Assim, você vai ver que essa história, ela vai abordar a questão da educação no Brasil. Você vai ver, vai vir ainda isso, com certeza. Mas é isso, eu acho que a novela das 7 permite também uma coisa mais malhação, né? Então, acho que tá tudo bem. Mas eu também não tava gostando da novela até agora, não. Agora eu estou defendendo, porque eu acho que
há chances de melhorar, mas Ah, sim, a gente tá defendendo a promessa, não tá defendendo o que a gente tava assistindo. se depois, daqui um mês, ficar ruim, aí a gente vem aqui falar, olha, não adiantou nada, essa virada, a novela continua não engrenando. Achava uma novela interessante, mas não era uma coisa que me prendia. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, produções que colocam a protagonista estudando numa escola pública, fica aqui no Corja TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E tem nosso canal de transmissão do WhatsApp, em que a gente sempre divulga quando saem os vídeos e você nem precisa ter uma rede social, que é ótimo para sua saúde mental. Sim, é o que eu gostaria, inclusive, Eu gostaria né? disso. Porque Meu único contato Nossa. ser com o canal de transmissão. Nossa, imagina a gente não precisar abrir nunca mais um Instagram na vida. Eu ia ficar... Mas é isso, gente. Conta aí pra gente o que você tá achando, o que você achou dessa virada de Dono de Mim. Você acha que agora vai ou se você acha que não vai nada? É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Tchau.